Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu prezado ouvinte do programa Oração da Manhã, que alegria poder estar com você nesta manhã, dia que nós lembramos o protomártir Santo Estevão. É impressionante. Ontem nós celebrávamos o nascimento de Jesus, hoje já vamos celebrar um mártir. E no próximo dia 28, os inocentes mártires. Nosso Senhor trouxe a vida eterna, mas trouxe também a dor do martírio para a vida daqueles que o aceitam na fortaleza do seu dom e do seu amor. Os mártires são grandes alentos para nossas vidas. Nesse dia, vamos nos comprometer com uma adoração humilde, sincera a Nosso Senhor, visitando a Capela do Santíssimo para fazermos a nossa adoração. Pois quem adora, melhora. O coração se torna profundamente agraciado, abençoado, quando nós nos dispomos a adorar nosso Senhor. Não deixe de fazê-lo nesta manhã ou nesta tarde, nesse dia, para que a gente se prepare melhor para enfrentar o ano novo que vai chegar. Nós cristãos devemos ser rochas vivas, pois o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus não é um boneco, não está morto. O nosso Deus é o Deus vivo de Israel, Criador do mundo. Nosso Deus é esta força que renova, que transforma nossas vidas em vidas de louvor e de adoração. É tão bonita a fé cristã e nós devemos sempre lembrar disso. Eu sou batizado, o batismo me conferiu esta unidade com nosso Senhor, esta vitória em Cristo. Como isso é importante para nós. Nós queremos realmente assumir essa nossa caminhada na fé, como milhões, bilhões de pessoas nesses 2000 anos viveram emprestando suas vidas a Deus. E na verdade, não há um sentido para a vida fora do mistério da fé. Quando a gente lê a história dos mártires, nós percebemos isso. Até na morte o cristão ganha sentido, pois a morte, ela foi derrotada pelo poder do Cordeiro Imaculado, nosso Senhor Jesus Cristo. Estevão é o primeiro dos mártires de Cristo e um dos 7 que os apóstolos escolheram para o serviço da comunidade, porque era cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era um diácono. Nele se realiza de modo exemplar a figura do martírio, como imitador do Cristo. Ele contempla a glória do ressuscitado, cuja divindade proclama, entrega a Deus seu Espírito e perdoa aos que o apedrejam. Está lá em Atos 7, 55 em diante. Saulo, antes da sua conversão, Saulo se torna Paulo, assistia. Via tudo aquilo que acontecia, aquele terrível apedrejamento.
Dele acolhera uma herança espiritual, tornando-se apóstolo das nações. Ali começa Deus a agir no coração de um homem estúpido, bruto, sanguinário, perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo começa sua trajetória espiritual com aquele momento impactante do apedrejamento de Santo Estevão, que geralmente as pessoas que eram apedrejadas, elas morriam gritando, escarnecendo, num verdadeiro espírito de desespero. E Santo Estevão morreu suave, perdoando aqueles que lhes apedrejava, testemunhando que ele estava vendo os anjos, vendo a escada de Deus. E isso impressionou a vida do apóstolo Paulo e foi remoendo no seu coração por dentro todo um caminho que o levaria a Damasco, no qual ele se encontra com Cristo. E nós sabemos todo o processo da conversão, está lá em Atos 9. A memória de Santo Estevão, em 26 de dezembro, é lembrada num breviário siríaco do fim do século IV e no martiriológico geronomiano do século VI. Dele faz menção também o cânon romano. Lembrando a você, prezado ouvinte, que a riqueza da nossa fé que recebemos de Cristo na sua Santa Igreja está no testemunho. Se eu creio, é por causa do testemunho de alguém, você também, nossos pais, a comunidade, as pessoas, os sacerdotes que marcam a nossa vida. Eu me lembro, é impressionante, com 5 anos de idade, fazendo uma viagem com meu pai, minha mãe e meu irmão. Ainda não tinha nascido o terceiro irmão. Minha mãe muito jovem, meu pai também, a gente indo ver os parentes longe, num ônibus antigo, que era chamado de Maria Fumaça, estradas de chão, um dia todo para andar 200 e poucos quilômetros. E a certa altura da viagem entraram 2 sacerdotes com suas batinas e sentaram num banco ao lado do meu pai e da minha mãe, onde eu estava no colo do meu pai e meu irmão no colo da minha mãe. E aqueles sacerdotes começaram a interagir com a gente. Era o padre José Chaves e o padre Juarez dos Passos Pereira. O padre José Chaves se tornou bispo, que me levou para o seminário, que me ordenou diácono, padre bispo. E o padre Juarez, que se tornou monsenhor, que está sepultado aqui na nossa querida diocese de Formosa, na cidade de Nova Roma. Eu, menino, 5 anos de idade, contemplando aqueles 2 sacerdotes, os gestos, eles rezando o breviário, o terço. E logo eu comecei, como menino, a brincar de celebrar a missa. Por quê? O exemplo, o testemunho dos sacerdotes. Como é bonito o testemunho de um sacerdote probo, de um sacerdote que vive realmente a sua vocação. A minha vida foi marcada por esses homens. Monsenhor Juarez, Dom José Chaves, Dom Francisco Prada, primeiro bispo nosso de Uruaçu, que me conferiu o batismo no dia 16 de setembro de 1960, na catedral, na pia que está lá até hoje. Padre Luiz Maria Olabarieta, Padre Jesus Oséias, esses grandes sacerdotes, Frei Eusébio, Frei Marcos, Frei João Batista, Frei João Wilke, hoje bispo de Anápolis, que também me acompanhou no processo vocacional, quando eu pensava em entrar na comunidade dos franciscanos. E assim muitos outros sacerdotes que nos deram o testemunho
Aí você tem uma mãe, um pai que reza, um avô, uma avó que vive profundamente a fé em Deus no apostolado da oração, na Legião de Maria. Esses testemunhos é que marcam a nossa vida. E os mártires, eles são as testemunhas por excelência na igreja, porque derramaram sangue como Cristo na cruz. Que Santo Estevão nos ajuda a crer cada vez mais. Assim seja. Amém. O Salmo 30, que é o salmo de hoje, é um salmo muito bonito. E a primeira parte aqui do salmo que será lida na liturgia de hoje diz assim: sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Deus é esta rocha, é a fortaleza da nossa vida. O nosso Deus não é um Deus gelatina, mole, frágil. O nosso Deus é rocha, Criador de todas as coisas, que existe desde todo sempre, não teve princípio nem terá fim, Criador de tudo, das coisas visíveis e invisíveis. Deus é a nossa rocha. Quando eu me escoro nesta rocha pela minha fé, é evidente que a fortaleza será a minha companhia, a minha luz, a grandeza do meu coração. Que o Senhor nosso Deus encha de luz, prezado e amado ouvinte, o seu coração e lhe dê a coragem da fé. Nós estamos vivendo um momento na igreja e no mundo carregados de crise. Mas o que Deus quer de nós? Homens e mulheres fortes, para retomarmos a valentia da fé, a fortaleza da nossa cultura ocidental, marcadamente cristã, e hoje, com toda essa tentativa de sequestro da parte da cultura woke, da nova ordem mundial e dos movimentos comunistas relativistas que estão muito presentes aqui no Brasil. Mas a fé em Cristo, ela é capaz de transpor os muros deste mundo. Venham as guerras, guerras culturais, venham as perseguições, venha todo tipo de escárnio a Deus, a Cristo e a sua igreja, mas a fé, que é um dom de Deus, um dom do Espírito Santo, jamais será apagada. O nosso troféu, prezado ouvinte, é Ele, o Cristo crucificado. Nossa força, nossa sabedoria, nossa alegria, nossa entrega. Te convido, prezado ouvinte, neste dia, diante de Jesus Eucarístico, a renovar a sua esperança e a sua entrega total a Ele. Amém. Oro por você e pelo aumento da sua fé. Pai Santo, Deus de amor, nós estamos no clima do Natal, do nascimento do Teu Filho Jesus, que nos salvou. Abençoa, Senhor, o ouvinte que está chegando ao final deste ano com o coração vazio, com tantos problemas, adversidades. Inculca-lhe, Senhor, o dom da fé, o dom da confiança. Sede, Senhor, uma rocha firme para o ouvinte que está fraco na fé. E aqueles que foram fortalecidos, que se levantem como bons soldados no combate pelo testemunho desta grande fé que nos levará à vitória do céu. Assim seja. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Estevão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, prezado ouvinte. Vamos preparar bem esse final de ano para começarmos com o pé direito na frente. Paz e luz para você, hoje e sempre. Amém. Compartilhe o nosso programa.